Seja muito bem-vindo, você aqui no meu canal do YouTube. Eu sou Djalma Pinho, pastor neurocientista, e esse é o Café com Inteligência. Esse vídeo tem um objetivo: levar você ao crescimento da inteligência espiritual. Nesse vídeo, eu vou contar até o final, você tem que assistir o vídeo até o final. Eu vou contar para você como o orgulho é capaz de destruir tudo aquilo que Deus tem como plano para a sua vida. Orgulho destrói casamento, orgulho destrói relacionamento, orgulho destrói propósito, orgulho destrói tudo. Aliás, tudo aquilo que desaba pode perceber que tem orgulho no meio. E o tema de hoje, nesse vídeo aqui, é orgulho espiritual. Vou falar sobre orgulho espiritual. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso Café com Inteligência. O tema é orgulho espiritual. Agora, ele está baseado em Lucas 18, versículo 11 e 12. E o texto diz assim: o fariseu, posto em pé, orava para si mesmo. Olha aqui para quem ele orava, não era para Deus. Para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Uau, que oração é essa, hein? Deus, graças te dou, porque eu sou melhor que todo mundo. Essa foi a oração do fariseu. Bom, o orgulho, ele não se esconde só nos palácios, no poder, na riqueza. O orgulho não se esconde, sabe, atrás do carrão, da casa, da pompa. O orgulho pode se esconder na sua espiritualidade, na sua religiosidade, na maneira como você serve na igreja. Você pode ver orgulho no pastor que está pregando, no obreiro que está servindo a ceia. Você pode ver orgulho na pessoa que está na porta com a plaquinha te recebendo para você chegar na igreja. O orgulho, ele não tem endereço, mas o orgulho tem características. O fariseu da parábola que eu acabei de ler agora não falava com Deus. Ele poderia usar a expressão até como se falasse com Deus, mas na verdade ele falava era para ele mesmo, usando a fé como um palco de vaidade. Então ele estava ali na sua oração, alegrando a ele mesmo, dizendo: Deus, eu sou daqueles que sei orar, sei falar bem, sou religioso, sou espiritual, sou melhor do que todos os homens. Olha o orgulho desse ser, né? Desse ser que é difícil até dá-lo uma conotação espiritual a ele. Hoje vamos entender como é que o orgulho espiritual ele trava a intimidade com Deus. Você acha que Deus estava ouvindo essa oração? Você acha que Deus estava dando atenção àquilo que aquele vaidoso, orgulhoso estava falando com Deus? Ou será que Deus estava repugnado? Será que Deus estava chateado, triste até, de ver um filho dele fazendo esse tipo de coisa? O que você acha? Você acha que Deus estava alegre ou triste? Escreve aqui para mim. Escreve aí. Alegre ou triste? Para eu saber a sua opinião. Será que Deus estava gostando daquela oração? Será que era essa realmente a oração que Deus esperava de alguém que diz ter intimidade com ele? Bom, vamos analisar esse texto. O orgulho, a primeira análise que eu faço é que o orgulho transforma a fé em uma performance. Vou repetir. Orgulho transforma aquilo que deveria ser fé, uma manifestação de fé, em simplesmente performance. E como você vê pessoas assim? Não sei se você já viu pessoas assim, que você olha e fala assim: cara, isso não é natural. A maneira como ela se porta não é natural. Isso não é natural. Essa pessoa não tem, sabe? Já viu pessoas que mudam a voz? Já reparou isso? Pessoas que mudam completamente a voz. Muda a voz. Ela, fora da igreja, ela fala de um jeito. Dentro da igreja, ela muda a entonação. A pessoa falando, ela é assim como eu estou aqui, né? Conversando. Por exemplo, se eu vou pregar,
Você vai ouvir na minha pregação essa minha voz assim. Pode procurar no YouTube, tem milhares de pregações minhas. Entra lá no YouTube e você vai ver eu falando do jeito que eu tô falando aqui. A única coisa que vai ser é a maneira de você colocar as expressões. Mas a minha voz, o meu jeito, é esse aqui. Eu sou o Djalma, eu não mudo. Mas tem gente que quando sobe no púlpito ele muda a voz, ele imposta. Oh, ai. Você fala assim, mas o que houve? Incorporou? Não é? Você olha a pessoa subindo no púlpito e você diz assim, incorporou, não é possível. Baixou o negócio nele ali. Alguém escreveu aqui, acho que é a Célia. Pastor, por incrível que pareça, falei com uma pessoa e senti muito forte no meu coração que ela era orgulhosa. Olha só. As características entregam, né? Não querendo julgar, mas não me senti bem conversando com ela. É assim, isso não é fato. O orgulho, ele aparece, ele não se esconde, né? Ele aparece. Bom, com a explicação bíblica desse texto, onde o fariseu, posto em pé, diz a Bíblia, orava para si mesmo. Então ele fazia uma performance, ele alterava a voz, ele mudava o jeito, ele preparava as coisas. Tem gente que você vê, você dá uma chance, você dá um poder, você faz alguma coisa ali para a pessoa e de repente quando você olha a pessoa virou. Ela muda, ela se transforma. Alguém diz assim, dê poder para uma pessoa e você vai conhecê-la. Isso é muito verdade. Porque é o poder que aciona o orgulho, né? É a vaidade de achar que por causa daquele poder, daquela coisa que você recebeu, que você se torna melhor do que o outro. Então agora você tem, né, uma característica, você tem uma função de liderança, não significa que você é melhor do que os outros. Significa que Deus te deu instrumentos para liderar o povo e Deus escolheu para você estar ali. Mas todo aquele povo é a nação dos filhos de Deus. Então você tem que ter consciência disso. Bom, a explicação bíblica é que o fariseu usou a oração para se exibir, não para se conectar. Entendeu isso? Então coloque um alerta aí, cuidado quando você for orar, cuidado quando você for pregar, cuidado quando você for falar de Jesus para alguém, porque tudo que você está fazendo para Deus não é para se exibir, é para você ser instrumento de Deus, conectado à vontade do Pai, ao reino. Então a oração não era para se exibir, era para se conectar. Seu objetivo não era Deus, era a sua própria imagem. Eu, na verdade, sou melhor do que todos os homens. Ei, primeiro, Deus te conhece. Não adianta você enganar ele, querer contar história para ele. Diga-se de passagem, mesmo até que você fosse melhor do que os outros. Mesmo que você tivesse, vamos lá, quando digo melhor, o que eu quero dizer? Mesmo que você falasse melhor que todo mundo, pregasse melhor que todo mundo, orasse mais que todo mundo, jejuasse mais que todo mundo, isso não é razão para você se comparar a ninguém. O orgulho espiritual, ele reduz a fé e ele promove um teatro. Vou repetir. O orgulho espiritual, ele reduz a sua fé, quer dizer, sua conexão com Deus é perdida e toma lugar disso um palco, um teatro. Como é que a psicologia olha isso? Esse comportamento é o reflexo de uma coisa chamada de complexo de superioridade. Usar a espiritualidade para compensar uma insegurança interna. Isso é complexo de superioridade. É quando a pessoa pega uma deficiência interna, ele tem uma insegurança interna, ele tem que se autoafirmar, eu sou bom, porque ele tem medo das pessoas não reconhecerem que ele é bom, ele tem medo porque talvez a vida inteira disseram que ele não era bom,
e agora ele precisa, ou ela precisa, de uma autoafirmação. E aí, como ninguém vai dizer para ela, ou não é normal as pessoas ficarem elogiando o tempo inteiro, sua oração é bonita, sua voz é bonita, sua pregação é boa, sabe? Essas coisas não se faz todo dia, não se fala todo dia. E aí ele precisa fazer isso para ele, para poder se autoafirmar. Como é que a inteligência espiritual trata disso? O verdadeiro espiritual não é o que se exibe, mas o que se rende a Deus. Vou repetir e quero que você escreva aí se você puder. O verdadeiro espiritual não é o que se exibe, mas é o que se rende à vontade do Eterno, ao Deus poderoso, ao Senhor da glória. O orgulho espiritual é a pior forma de idolatria possível, porque não é idolatrar outro, é idolatrar a si mesmo. Então, o orgulho espiritual é a pior idolatria que existe, porque é você se colocando como Deus, de fato, no lugar de Deus. Não, pastor, como assim? Eu não me considero Deus. Não, você não se considera Deus, mas você se põe no lugar dele. Idolatria não é quando você transforma uma coisa no Deus verdadeiro. É quando você coloca algo no lugar do Deus verdadeiro, que é coisa muito distinta. Idolatria não é eu pegar como é o nome disso aqui? Xícara, o pratinho do café, né? O pratinho de pôr o café. Não é eu transformar esse pratinho em Deus. Idolatria é quando o meu olhar para esse pratinho é tão forte que eu deixo de olhar para Deus para olhar para o pratinho. Isso é idolatria. Idolatria é quando algo toma o lugar de Deus, não necessariamente se torna Deus, porque isso não vai acontecer de fato. Então, em primeiro lugar, o orgulho transforma a fé em performance. Segundo lugar, o orgulho espiritual cria comparações e exclusões. Vou repetir. O orgulho espiritual, ele cria comparações e ele transforma pessoas em excluídas. Então, esse orgulho espiritual, ele me faz comparar com outras pessoas e no momento em que eu comparo, eu retiro essas pessoas de perto de mim. Porque me sinto maior, porque me sinto poderoso. O fariseu, no texto, diz, graças te dou. Ele ainda dá graças a Deus aí. Graças te dou, porque eu não sou como esses homens. Olha o que diz a análise bíblica dele. O fariseu não olhou para Deus. Ele olha para o publicano. E aí ignora, rejeita, diminui, exclui o publicano, o seu irmão, o próximo. A comparação tornou-se uma régua de valor. Eu sou bom, ele é ruim. Uma régua de valor. A comparação não é algo que o reino permite, até porque para Deus somos todos iguais. Então, no reino, a régua é outra. A régua não sou eu. No reino, a régua é Cristo. E se a régua é Cristo, estamos todos abaixo. Então, se alguém quer comparar alguma coisa, não é comigo. Você tem que comparar com Jesus. Então, escreva aí para mim. Nosso modelo é Jesus. Você pode escrever isso? E eu vou pedir, você que acabou de entrar aqui na minha live, pega esse aviãozinho, compartilha para mais umas 10 pessoas aí. Vamos convidar outras pessoas para estarem aqui com a gente nessa live. O tema da semana é orgulho. O mal que destrói. Orgulho. E eu estou falando sobre diversos tipos de orgulho. Hoje estou falando do orgulho espiritual. Do orgulho espiritual. Nosso modelo é Jesus. A neurociência mostra que a comparação constante ativa um circuito que chamamos de insatisfação crônica.
E esse circuito está no estriato ventral. Bom, a grande questão, o estriato ventral fica aqui. A grande questão é o seguinte: quando eu começo a me comparar, isso vira um padrão da minha cabeça, eu estou sempre olhando, e engraçado, a comparação, quando é pelo orgulho, eu estou sempre olhando o defeito dos outros para mostrar a minha virtude, para eu me sentir bom. Então eu só sou bom quando eu encontro o defeito no outro. Então meu padrão passa a ser de acusatório, de coisa ruim, de apontar os defeitos dos outros. Esse padrão é o padrão do orgulho. Agora, tem o outro lado também, só um parênteses aqui também, que tem o padrão de você comparar, sempre se achando inferior. Ambos têm a mesma raiz, psicologicamente. Ambos têm a mesma raiz. E que raiz é essa? É a raiz da necessidade de validação. Não basta para mim ser filho do Deus vivo. Eu preciso que alguém diga que eu sou legal, que eu sou bom. Eu preciso de uma validação de alguma forma. Então, ou eu olho para o defeito do outro para me validar e mostrar que eu sou bom, ou então eu olho a virtude do outro e aí coloco em mim uma inferioridade, uma tristeza, uma angústia para ver se alguém vem e diz: tadinho, coitadinho, não fica assim não. Isso também é uma necessidade de validação. Então vamos lá. O orgulho espiritual, primeiro, transforma a fé em performance. O orgulho espiritual cria uma comparação e exclusões. E em terceiro e último lugar, o orgulho espiritual, a graça só flui onde há humildade. Então o orgulho espiritual não permite o fluir da graça de Deus nas nossas vidas. Então isso é muito perigoso. Permitir que o orgulho espiritual invada o nosso ser, trabalhe na nossa vida, atrapalhe, sabe, o nosso dia a dia, atrapalhe nossa comunhão com Deus, faz com que a graça do eterno não flua através de nós. Então vidas não serão transformadas, pessoas não serão conquistadas, as coisas não vão acontecer. Você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus? Escreva aqui, eu. Quem quer ser usado por Deus? Escreva aqui, eu quero ser usado por Deus. Se você quer ser usado por Deus, precisa entender isso aqui. Em Lucas 18, 13 e 14, o publicano disse, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu. O publicano. Enquanto o fariseu dizia, eu sou melhor que todos, sou melhor que esses homens todos aqui, ele olhava para o publicano não tinha coragem de sequer olhar para o céu. Mas batia no peito e dizia, oh Deus, se propício a mim, que sou pecador. Olha que lindo. Digo-vos que este Jesus conta, foi justificado. Ele está dizendo, Senhor, sabe, eu sou o menor, maior dos pecadores, eu sou muito pequeno, não sou digno de que o Senhor olhe para mim. Enquanto o outro dizia, eu sou o melhor que todos. O outro batia no peito e dizia, eu sou o pior de todos. Uau! A humildade levou Jesus a contar essa parábola para dizer para os fariseus, ei, menos. Olhe para o publicano. Você que é religioso, você que busca a Deus, é pastor, é líder na igreja, você que se julga ser uma pessoa próxima de Deus, cuidado. Cuidado porque o orgulho é o início da queda. Ele anuncia uma queda. Quando você ver uma pessoa orgulhosa, você já pode esperar que ela vai tombar. E não é um desejo. Ninguém está desejando que ninguém aqui seja derrubado. Mas é um fato. A Bíblia é cabal em declarar isso. O orgulho precede a queda. A altivez de espírito
precede a queda. Então não é nenhum desejo que ninguém caia, mas é um anúncio. Você sabe quando a água vai ferver, ela começa a borbulhar. Você sabe quando ela vai evaporar, porque ela começa a borbulhar muito forte. Então são características do que vai acontecer. Você sabe quando vai ter uma onda muito forte na praia, porque a última onda que veio retornou e demorou a voltar. Por que ela está demorando a voltar? Porque ela está enchendo. E na hora que ela voltar, ela vai voltar muito mais forte. Como é que uma pessoa sabe que vai ter um tsunami que vai destruir inclusive a praia? Quando o mar recua. Cadê o mar? Foi embora. Ele recuou. O mar sumiu. Cadê o mar? Estava aqui ontem, aqui. Agora ele está lá embaixo. Por quê? Porque ele está acumulando a água. E agora vai vir uma onda de mais de 30, 40, 50 metros. É assim que você sabe que uma costa vai ser destruída. O publicano não tinha currículo espiritual. Ele era um coração quebrantado. Deus não procura pessoas de currículo. Deus procura coração quebrantado. Deus não procura pessoas que tenham obras. Deus procura pessoas disponíveis para ser usadas. Não é o que você tem, é o quanto você está disposto a se doar. Não adianta você ser inteligente, mas a sua inteligência só servir para você ganhar dinheiro. Não adianta você ser bonita, mas a sua beleza servir para atrair homens ou atrair mulheres para o seu próprio desejo carnal. Não adianta os talentos e dons que Deus te deu se você não vai usar para a glória dele. Ali vemos dois tipos de gente. Um orgulhoso que se sentia melhor que os outros. E por isso, aquela pessoa que precisava de Deus não podia contar com um fariseu para ajudá-la. Porque ele era tão bom que nem sequer merecia ou valia a pena se aproximar de um publicano. Tem muitas pessoas precisando da gente, em volta da gente. Mas se o seu orgulho te afastar daquilo que Deus quer fazer na sua vida, o que vai acontecer? Você não vai permitir que Deus te use. A humildade, diz a psicologia, ela abre espaço para a autenticidade, a empatia e a cura. Eu queria que você escrevesse isso aqui. A humildade, ela abre espaço para a autenticidade, ou seja, você ser você de verdade. Ela abre espaço para empatia, ou seja, você se aproximar dos outros. Ganhar a outras pessoas. Isso é uma chave para ganhar as pessoas. Eu acho muito interessante, assim, eu pastorei 2 igrejas. As 2 igrejas que eu pastoreei, hoje eu não estou pastoreando porque o meu trabalho tem sido treinar pessoas no mundo inteiro. Eu viajo, então não tem como eu parar para pastorear uma igreja. Mas as igrejas que eu pastoreei sempre foram lotadas. E peguei elas, uma que estava muito pequenininha, ela já tinha algum tempo, mas estava pequenininha, e outra que eu abri do zero. As 2 explodiram, as 2 cresceram, em lugares distintos. Ou seja, não era a minha condição intelectual ou financeira que estava fazendo a diferença. Era o jeito com que eu me aproximava das pessoas. E todos reparavam que eu sou o que eu sou. Eu sou isso aqui. Goste ou não goste, você não vai ter um cara distorcido, uma pessoa que ele finge que é uma coisa e é outra. Quando você é humilde, você é autêntico, você é o que você é. E aí as pessoas não têm surpresa. Eu já vi pastores muito simples, que não tinham sabedoria, não tinham inteligência, não tinham um conhecimento, vamos dizer assim, formal de uma universidade. Tinha sabedoria dos céus,
mas não tinha conhecimento de uma faculdade. E pastores assim lotaram essas igrejas. Por quê? As ovelhas querem aprender com pessoas humildes. Elas não querem só a intelectualidade do pastor. Elas querem que o pastor seja um exemplo para elas. Mas o maior exemplo que eles querem é o exemplo da humildade, do amor, daquilo que falta no mundo. E o que mais falta no mundo? Vamos falar a verdade. Falta humildade. O que mais falta no mundo? Falta empatia. O que mais falta no mundo? Falta compaixão. O que mais falta no mundo? Falta o amor. Então, quando você pode trazer isso como um líder, você muda completamente a visão da pessoa em relação a você. E aí ela, mesmo que o pastor dela não seja o mais inteligente do mundo, ela não troca aquele pastor por nada. Por quê? Ela sabe que aquele pastor ali é, na verdade, o que ele é. Ela nunca vai ter uma surpresa. Uau! O publicano não tinha um currículo. Ele tinha um coração quebrantado. E para concluir, o cérebro em humildade ativa redes de cooperação e não de comparação. Então, o que a inteligência espiritual me ensina? Que quando eu sou uma pessoa humilde, é ativado no meu cérebro padrão de cooperação. E eu ativo não só em mim, mas eu ativo nos outros. Pessoas ou líderes arrogantes fazem com que as pessoas não queiram ajudá-lo, não queiram colaborar com ele, não queiram caminhar com ele. Ao passo que pessoas humildes arrastam colaboradores. Então a sua mente não só se torna uma mente de ajuda ao próximo, como também ela ativa isso na mente dos outros. Ativa por um processo chamado neurônios espelhos, ou mirror neurons, neurônios espelhos. Neurônios espelhos são neurônios que temos aqui na parte frontal do cérebro, que quando você olha para uma coisa que você admira e acha legal, e acha bom, e acha inteligente, e acha interessante, aquele gesto é copiado por aquele que admira, sem que ele perceba. Porque tudo que você admira, você atrai para você. Olha que interessante. Tudo que você admira, você atrai. Que coisa interessante. Se você admira uma pessoa que ora, sua vontade de orar será altíssima e você vai orar. Se você se admira de pessoas que cantam bem, você vai ter vontade de cantar e vai se preparando e vai se adaptando e vai mudando o seu jeito de cantar até que você vai reparar que, caramba, eu estou cantando direitinho. Se você admira pessoas que pregam bem, e esse é o teu interesse em pregar, você vai admirando e vai melhorando a cada vez mais. Então, uma das coisas que eu vou soltar nas redes sociais esses dias é uma palavra sobre isso. Sabe por que tem coisa dando errado na sua vida? Porque você está andando com pessoas erradas. Ao invés de andar com pessoas humildes, pessoas de Deus, pessoas que você possa copiar ou absorver coisas boas, você está copiando ou colocando pessoas erradas na sua vida. E isso com certeza vai atrapalhar a sua existência, porque você vai absorver coisas erradas para você. Eu concluo então dizendo que o orgulho espiritual é a pior cegueira que existe. Eu concluo dizendo que pensar que estar perto de Deus é diferente de realmente estar. Eu concluo que hoje a sua escolha é se você quer ser o publicano ou o fariseu. O fariseu, vaidoso, orgulhoso, dizia, eu sou melhor que todos. O humilde disse, Senhor, eu tenho muito a melhorar. Eu não sou digno da tua presença. Mas, Senhor, me melhora, me ajuda.
trabalha em mim. E Jesus disse, aquele dali foi justificado. Enquanto um veio cobrando a Deus, dizendo, eu sou bom, trabalha na minha vida porque eu sou bom. O outro veio dizendo, trabalha na minha vida porque eu preciso. E Jesus disse, esse aí é quem foi justificado. Esse aí é quem Deus atendeu. Deus não rejeita a oração simples, mas ele rejeita a oração orgulhosa. Você não precisa vir a Deus com palavras rebuscadas, até porque talvez você nem tenha. Umas orações assim que eu já ouvi. Amantíssimo, glorioso, do estupefato, dos toropepepepapá. A pessoa fala, o que esse cara está falando? Os mais simples assim, o que esse cara falou? Não é a sua palavra rebuscada, o seu português elaborado, que vai mudar o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que é um coração quebrantado que atinge o coração de Deus. Esse foi o Café com Inteligência, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Estamos falando sobre orgulho a semana inteira, então você vai ter uma sequência de vídeos falando sobre orgulho. Hoje eu falei sobre orgulho espiritual, amanhã eu tenho outro tema para falar também dentro dessa área do orgulho. Eu quero ajudar você a evitar que as coisas suas sejam destruídas. Pelo contrário, que Deus possa te usar para a glória dele. Deus abençoe você, te espero no próximo vídeo. Se você ainda não me segue aqui no meu canal do YouTube, aperte aqui no se inscreva aí no meu canal, toque o sininho para todo vídeo que eu gravar também, né, ser avisado a você e comente aqui e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus abençoe. Muito obrigado por estar comigo.